Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre uma curiosidade. É bem interessante, é uma coisa mais descontraída. A gente vai falar um pouquinho sobre a história do TCC. É bem pouquinho mesmo, é um vídeo bem curtinho, então não sai daí que você vai gostar de assistir, ok? Mas antes de a gente começar, eu bem sei que você fica pensando, quem foi que inventou esse tal de trabalho de conclusão de curso? Eu sei que você fica pensando a respeito disso, né? Eu já ouvi isso várias vezes de pessoas próximas a mim, ou então pessoas que eu nem conheço, mas que quando sabem que eu tenho uma relação mais íntima, mais próxima com o TCC, automaticamente elas fazem aquela cara de, como assim? Você gosta disso? Né? Você não é normal? Então é bastante interessante, tá? Mas eu quero que vocês pensem um pouquinho. Se você viu o meu post anterior de hoje, você já deve ter uma ideia aí de onde surgiu esse trabalho de conclusão de curso, o primeiro TCC, tá? Eu já dei um spoilerzinho. Então vamos conhecer a respeito disso? Bom, segundo o blog Monografando, né, eu peguei essas informações desse blog, que ele é bastante interessante. Eu quero ainda ir mais a fundo para trazer mais curiosidades para vocês a respeito do TCC. Né? Conhecimento também, né, gente? Curiosidade ajuda no desenvolver, por exemplo, de uma redação, se for prestar um vestibular. Então, isso é interessante. Mas, voltando lá para o nosso assunto, no blog Monografando, o autor do blog diz o seguinte, que a primeira monografia aparece lá no século XIX, tá? Então, muito tempo lá atrás. E ela aparece com Frédéric Leplot. Eu não sei falar francês, desculpa. Se tem alguém aí que é fluente em francês, gente, me perdoe. Eu nunca fiz aula de curso de francês, embora eu tenha uma amiga que ache que eu me daria muito bem com francês, eu nunca tive curiosidade de aprender a língua, tá? Então, não sei. Mas é com Frédéric Leplot, eu acho que é assim, ok? Escreve Frédéric Leplay, ok? Não sei francês, como eu disse. Então foi com ele. Ele foi o primeiro a fazer uma monografia. Agora só entre nós dois aqui, só entre mim e você. Ele devia estar fazendo nada na vida, né? Você está pensando. Ele devia estar muito enfadonho, numa vida muito monótona, para ter ideia de fazer a monografia. Você não pensou nisso? Fala pra mim aí nos comentários se você não pensou nisso. Que a vida dele devia estar muito chata, que ele não tinha namorado, namorada, não tinha outra coisa pra fazer, não tinha que se divertir, e daí inventou a monografia. Eu sei, você pensou. Me diz aí, escreve nos comentários. Eu quero saber o que você pensou a respeito desse Frédéric Leplot. Tá? Então, ele foi o primeiro a fazer uma monografia lá na França, tá? Ele é francês, ele foi o primeiro, por isso eu coloquei aquele post anterior, tá? Ele devia estar entediado, né? Você tá pensando assim, ele tava morrendo de tédio, daí ele falou, vou fazer isso aqui. Ué, gente, eu gosto, mas tudo bem. E a monografia dele foi sobre a vida dos operários das fábricas francesas no século XIX. Ele quis escrever a respeito das dificuldades, tudo que se passava com esses operários, né? Como que era essa realidade deles dentro dessas fábricas, né? Dos trabalhadores mesmo, do dia a dia deles nessas fábricas. E assim nasceu a nossa primeira monografia, nosso primeiro trabalho de conclusão de curso, tá? Então, e se você ficou curioso, porque eu confesso que eu gostaria de ler, gostaria de ler essa monografia, ela deve ser bastante interessante, tratando, mas... Agora, se você também, assim como eu, ficou interessante, gente, ele tá na bagatela de 50 euros.
você pagando 50 euros, você consegue ter uma cópia dessa monografia falando sobre a vida dos operários nas fábricas francesas. Então, ó, 50 euros. Não fiz as contas para transformar no real, mas como o real desvaloriza todo dia, o euro sobe também, então você já sabe. Mas ó, bagatela de 50 euros você consegue essa monografia para você ler e poder se divertir, entender, ou talvez ficar muito mais bravo com o Frédéric Laloux, ok? Agora, hoje, então aconteceu isso, não era um trabalho de conclusão de curso, né? Ele só quis escrever a respeito disso, mas hoje, né, depois de lá e o tempo foi passando, as instituições, as universidades, primeiras universidades, depois passa-se para as instituições privadas também. O que acontece? Elas pegaram isso para si, né? Elas se trouxeram isso para como um trabalho, né? Um complemento do trabalho para concluir o curso que o estudante está fazendo. Porque a gente já viu nos outros vídeos que o trabalho de conclusão de curso, ele exige um empenho e um mergulho do estudante assim muito profundo. Não fica lá no raso, vai profundamente. Então, eu fico imaginando quão profunda foi a análise feita pelo Frédéric, que ele deu esse pontapé inicial para que as faculdades, né, as universidades se apropriassem dessa ideia dele e incluíssem em suas instituições e pedissem, né, e exigissem que seus estudantes fizessem como um requisito para o término de sua graduação, de sua pós, aí independente do grau de instrução, tá? Então, eu assim, por isso eu fiquei bastante curiosa, certo? Mas é isso, era só uma curiosidade, é um vídeo bem curtinho. Se você gostou, deixa os comentários, eu quero saber o que você pensou a respeito disso, ok? Me segue, curte o canal e tchau!